Eu gostaria de tocar num ponto, acho que a gente tem falado muito por cima da indústria 4.0 com relação ao Lean, mas há toda essa discussão, né, há pessoas que falam que é um match perfeito, que o Lean é um pré-requisito para isso. Acho que para nossa audiência seria legal se você pudesse falar um pouco mais sobre o que significa de fato a indústria 4.0, que também é mais um termo bastante hypado, digamos assim como transformação Tá. digital, né? E por que existe esse match com a filosofia? Bem, eu vou tentar primeiro explicar a indústria 4.0 como algo. Eu vou explicar os modelos de maturidade da indústria 4.0, talvez ajude a entender o que significa e até onde isso vai. Quando as empresas falam que estão aplicando a indústria 4.0, na realidade ela está aplicando algum nível de maturidade do 4.0. E eu diria até que o último nível do 4.0 é quase utopia. Na realidade é um belo desafio para a gente chegar, mas só para a gente entender. O primeiro nível seria basicamente ter computadores, ter informática, quer dizer, coloco coisas na minha máquina. O segundo nível começa a falar das redes, então começar a colocar esses computadores conectados. Então você criou um primeiro nível de conexão entre essas máquinas, então os dados agora já podem começar a ser compartilhados. O terceiro nível, que muitas vezes é o nível que as pessoas começam a considerar efetivamente que agora sim você está na era da indústria 4.0, é o nível onde você traz a transparência e a visibilidade do que está acontecendo. Então, simplesmente eu sei que algo está acontecendo. E esse nível é um nível onde tudo que acontece na minha empresa, eu consigo olhar, justamente conforme eu falei, a minha sombra digital, o meu espelho digital, e eu consigo olhar para um sistema e ver tudo o que está acontecendo a partir do meu sistema. E eu consigo ter uma visão online, on time, de tudo o que está acontecendo. Então é ver, é o terceiro nível. Que em geral é o nível que onde as empresas hoje estão conseguindo chegar ao colocar os seus sensores. O quarto nível já começa a falar de você ter compreensão sobre o que está acontecendo. Então eu não só vejo, mas eu compreendo. Então aí você começa a entrar num nível de know-how e knowledge do que está acontecendo efetivamente. Então eu consigo compreender para tomar as minhas decisões do que precisa ser feito. E aqui a gente começa a entrar então com muita coisa do próprio Big Data. Então assim, eu começo a compreender a partir daqueles grandes volumes de dados que foram capturados. Então não são só dados, mas são dados compreensíveis. E aí a gente vai para um quinto nível de maturidade, que é o nível de preditividade. Então, assim, eu posso ser preditivo. Algo vai acontecer. Dado todos esses dados, todas essas informações que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu consigo prever coisas, eu consigo ser preditivo e com isso eu consigo evitar problemas maiores. Então eu começo a resolver problemas agora já num nível onde eu evito consequências mais graves ou evito inclusive a ocorrência, porque eu tenho dados suficientes que me levam a esse tipo de movimento. O último nível, que seria o nível 6 aí de maturidade, ele começa a falar de efetivamente da aplicação de toda a inteligência artificial para tomadas de decisão onde os próprios equipamentos e os próprios elementos ligados nessa rede vão tomar decisões e vão mudar características e parâmetros de suas variáveis. Então o próprio sistema vai se autocorrigir. Então esse daí, é por isso que eu falei que é um nível bastante ousado, porque seriam os próprios equipamentos se enxergando em rede e olhando de ponta a ponta para a cadeia para tomar a melhor decisão e mudar as variáveis live, on the go, quer dizer, o que estiver acontecendo, eles vão fazer os ajustes para fazer essa entrega de valor. E isso daí é um grande desafio ainda do ponto de vista de investimento, então assim, até proibitivo. Então, conforme eu falei, a tecnologia existe, existe, mas talvez seja mais teórico hoje do que prático, Uhum. dado o custo que isso seria para a aplicação completa. O que a gente acaba vendo é equipamentos ou processos, etapas, onde você consegue criar um grau de autonomia. Mas quando você começa a olhar o sistema inteiro, de ponta a ponta, e ter esse grau de autonomia, ainda é bastante utópico, mas é parte da visão de onde isso vai chegar. Tá? E isso repete um pouco o que é esse futuro, né, em relação à conexão com o Lean. Quer dizer, você perguntou sobre
se o Lean pode ser a base de tudo isso. Veja, o Lean fala sobre resolução de problemas. E ele fala, então, a primeira coisa é enxergar problemas. Isso é o princípio básico que a gente tem que ter. Então, eu sei o que é valor para o meu cliente, eu preciso enxergar aquilo que não gera valor, que a gente comumente chama de desperdício, e eu tenho que encontrar maneiras de eliminar esses desperdícios continuamente. Ótimo. Então eu tenho uma série de problemas hoje que consomem os meus processos, o meu trabalho, e eu estou buscando, na realidade, enxergar para poder eliminar. Toda essa parte de digitalização permite eu enxergar mais rápido, permite eu ter mais informação, permite eu tomar decisões mais eficazes. Então, assim, isso é algo que todo esse movimento de digitalização deveria estar apoiando. Então, claro, se eu tiver o Lean antes e venho com a digitalização, eu teoricamente posso tirar proveito de tudo isso. Posso fazer essas duas coisas juntas? Teoricamente eu posso, mas aí vem também a capacidade da empresa encarar todas essas mudanças ao mesmo tempo. Tá? Agora, ter uma indústria 4.0, que é o que infelizmente a gente tem visto, sem os conceitos Lean, eu posso estar na realidade digitalizando tudo, gerando grandes volumes de dados, só que ninguém é capaz de resolver problemas. Então, assim, não tem serventia nenhuma essa geração de dados se você não trabalhar com esses dados. Se você não toma decisão em cima disso, para que gerar? Então, infelizmente, é o que a gente acaba vendo. Eu tenho um exemplo que demonstra o tamanho desse desperdício. Tinha uma empresa que eu acompanhei, eu fui fazer uma visita técnica e quando eu perguntei sobre os dados que eram levantados da planta, me mostraram lá que tinham sensores em todos os equipamentos, levantavam dados de 5 segundos sobre tudo que estava acontecendo em todos esses equipamentos e colocavam na base. Só que TI tinha uma restrição que era quanto de dados poderia ser armazenado, porque tinha todo um custo desse serviço de armazenamento. E eles tinham uma decisão, então, que todos os dados a cada 3 dias eram apagados. Então, assim, eles geravam volumes incríveis de dados. Não absorvia nada. Que não dava tempo de absorver. Depois de 3 dias também esse dado já não existe mais, porque era rolling, a cada 3 dias você perdia esses dados. Então, quando finalmente alguém parou para falar, vamos olhar para o problema e tentar resolver, vamos puxar os dados do sistema, tá bom, você não tem os dados dos últimos 6 meses, você não tem os dados do último ano, você tem os dados dos últimos 3 dias e acabou. Por quê? Porque simplesmente é assim que funciona. Porque ninguém nunca pensou que, mas seria importante armazenar esses dados? Não, mas a gente está coletando os dados. A indústria 4.0 é sobre saber o que está acontecendo agora. Tá, mas ok, como é que eu trabalho com esses dados? Então, se a gente não pensa o porquê, gerar esses dados, levantar tudo isso, sensoriar tudo, tem um custo incrível. Tá? Então, isso é parte especificamente, né, na questão da indústria 4.0, mas veja que isso não está limitado só à indústria, tá? Isso daqui, quando você entra em meios de serviço, também acontece. A gente registra muita coisa. Nos sites a gente tem lá o Analytics, que pega dados de todo mundo que entra. E o que realmente a gente faz com todas essas informações? Qual é a nossa capacidade de agir em cima dessas informações que foram geradas? Isso é, na realidade, o pensamento Lean funcionando na base de tudo.